Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Eu vim tirar a energia para os signos de ar para esse novo início de ano astrológico que começa agora, dia 20 de março. É diferente do que é para nós, que a gente comemora a chegada do ano novo dia 1º de janeiro. Para a astrologia, o ano começa dia 20 de março com o signo de Áries, tá? Então eu vou tirar energia aqui para todos os signos. Esse bloco aqui vai ser só para o signo de ar. Vou começar com uma mensagem para os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, que possam falar sobre esse novo ano que começa agora. Já fui interrompida várias vezes aqui, então imagino que isso seja algo que possa acontecer, né? Interrupções na nossa vida. Sai o seguinte: não podemos mudar o passado, nem a infância difícil, mas podemos mudar a impressão que ela nos causou. E isso ocorre desde que eu entenda que no passado as coisas aconteceram como foi possível. Nossos cuidadores também traziam feridas consigo. Isso são intuições aqui nessa mensagem, são anotações minhas que eu compartilho com vocês, de insights, né, de grandes entendimentos que a gente tem na vida e que a gente fala sempre preciso registrar, né? Então, se a gente tiver um entendimento que as pessoas que cuidaram da gente também tinham suas feridas, a gente vai deixar de culpar o nosso passado, de culpar um período que eu não posso mudar, que eu não tenho, que na época eu não tinha nenhuma ferramenta emocional e hoje eu não tenho nenhuma condição de alterar o passado, mas eu posso transformar isso, esse entendimento, a leitura que eu fiz, o que o outro doou, de forma a ter uma vida daqui para frente mais inteira, mais cuidando das feridas que talvez tenham vindo da infância, de abandono, de rejeição, né? Que meu pai não podia me dar atenção, ou que meu pai nem me assumiu. Então, sejam lá quais feridas forem, aqui pede que a gente olhe para esse passado, entendendo que essas pessoas também que cuidaram da gente também tinham suas feridas. E acredito que muito menos informação que nós temos hoje, né? De consultar um Google, de pedir uma ajuda, de ter amigos à distância que você pode contactar para poder conversar e trocar uma ideia. Eles não tinham isso. Então, também não se fazia, né, muita terapia. Hoje a terapia é mais acessível a mais pessoas, né? E mesmo que não seja possível ainda para todo mundo, tem muita gente que faz. E isso muda tudo, isso muda a forma que eu interajo com a vida, que eu interajo com as pessoas. Então a mensagem que vem trazer aqui para esse grupo de signos de ar é que você entenda que as pessoas que cuidaram de você no passado também tinham suas feridas. E uma vez que você enxerga isso, você consegue ter uma vida mais plena, sem tanta raiva, né, de como aconteceu, entendendo que você não tem nenhuma habilidade para mudar isso e tão pouco essas pessoas, né? Vou tirar aqui uma carta do tarô do Osho. Vou começar aqui com Gêmeos, Geminianos. Uma carta do tarô do Osho para os signos, para as pessoas do signo de Gêmeos. O que Gêmeos pode esperar de energia para esse ano que se inicia agora, dia 20 de março? Aqui fala nova visão. O quantas vezes é necessário para a gente olhar, né? Que foi muita carta que saiu aqui no início. Eu olhar para a vida com um novo olhar. Me lembra também a carta do louco, não, do dependurado, desculpa, que ele está de cabeça para baixo, que ele encontra naquele formato, naquele jeito, uma nova forma de encarar a vida, de encarar as coisas que acontecem com ele. Então, aqui pede para os geminianos uma forma nova de você enxergar a vida, de enxergar situações, de fazer a leitura, né, das suas relações, daquilo que te acontece. Às vezes a gente tende a ter condutas viciadas e olhares viciados para certas coisas. Então aqui vem pedindo para você que você olhe para a vida de uma outra forma. E quando isso acontece, eu entendo que o que eu via e a forma que eu interpretei aquilo era um lado de uma questão, né? Não era a questão toda, não era a verdade absoluta. Eu acho que essa verdade ela nem existe, né? Ela depende do nosso olhar. Então aqui pede para os geminianos olharem para a vida e para as situações que te acontecem com um novo olhar, né? Falar assim, poxa, eu acho que isso aqui é bem isso aqui. Ah, mas e a situação? E se não for isso, pode ser o quê? Que você tenha um novo olhar, que você se abra uma nova forma de enxergar as situações que acontecem, né? Que você tenha uma visão às vezes mais espiritualizada da coisa, entendendo que todo mundo está aqui lidando com o seu caos emocional, lidando com essas feridas que vêm às vezes de muito tempo. Tem pessoas que trazem feridas ancestrais, que foi comum a todas
mulheres de uma geração, às vezes, por exemplo, né, pode ser dos homens também, de uma linhagem toda feminina, e você traz aquele problema com você. Então, quando a gente olha para a vida com um novo olhar, aqui parece, não sei se vocês acham que parece um olho, não parece? Parece o olho do universo. Então, quando a gente olha para o todo com esse olhar universal, mais espiritualizado, e aqui eu não falo de religião, mas falo de uma forma entendendo que todo mundo está lidando com o seu próprio caos, né? Não tem ninguém tentando fazer raiva no outro, às vezes são as feridas que falam mais alto. Então aqui, se você olha para essa situação com um olhar significativo, no sentido de, caramba, a pessoa também está ali lidando, né, com seus problemas, a gente passa a entender que mesmo que eu não queira essa pessoa na minha vida, e aí entra essa questão, né? Eu não sou obrigada a manter ninguém na minha vida quando essa pessoa não está alinhada com aquilo que eu penso, que eu acredito. Mas eu preciso entender para poder, às vezes, seguir a minha vida, né? Não deixando que essa pessoa fique na minha vida porque eu sou espiritualizada e essa pessoa ficar na minha vida. Não. Eu só vou seguir sem tanta raiva, sem tanta mágoa, sabendo que ela entregou aquilo que ela tinha, né? Aqui, desse oráculo, Acredite na Sua Magia, saiu a carta número 10. Ela é a carta, o nome dela é vermelha. Ela fala sobre perdoe. Gente, tudo isso aqui está conectado. A carta inicial da mensagem fala sobre perdoar as pessoas que cuidaram de você. Aqui pede a você uma nova visão. E aqui, Geminiano, pede a você que perdoe. Então, estamos falando nessa leitura sobre cura. A cura que nasce no meu peito, no meu coração, diante daquilo que me aconteceu. Entendendo que eu sou tão pequeno quanto aquela pessoa, né? Eu me perdoo, né, por ter ficado tantos anos magoada, mas também perdoo essa pessoa por ter feito isso porque ela deu o que era possível. E uma vez que eu entendo isso, eu consigo seguir a minha vida sem levar bagagens, emoções, né, sentimentos reprimidos daquela situação que eu não posso mudar e que também não causei, mas que de alguma forma ela me pesava a vida. Aqui ela está numa banheira, parece que com maçãs, né? Então aqui fala, por exemplo, essa banheira parecem tomates. Parecem tomates. Então aqui ela tá cheia de frutinhas, né? Você vê quantas coisas foram nutridas ao longo da sua vida, da maneira que você interagiu com as pessoas, você teve colheita disso. Então a gente não vive só com a amargura daquilo que foi uma dor que nos aconteceu. A gente também tem boas colheitas. Então que você leve isso de forma maior e mais pesada do que a parte ruim. Uma vez eu li de uma psicóloga que quando acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim, eu preciso de 3 coisas boas para apagar a dor do que foi ruim. Que a gente não precise disso, que a gente entenda que eu largando de mão dessas feridas, ela está aqui com uma cara muito melancólica, triste, pensando no passado. O passado ele vai vir à cabeça, mas por que eu preciso estar sentada pensando e vamos dizer assim, atraindo esse pensamento? Esse pensamento pode vir, eu posso dizer, eu perdoo a mim, perdoo as pessoas que estavam nessa situação e deixe ir. Deixe que isso não fique em você, não pese a sua vida, né? Não pese as suas escolhas, que não te atravesse de uma forma tão pesada que você tem que carregar isso para toda a sua vida, tá? Geminiano, eu vou tirar aqui 5 cartas que possam colaborar com essa energia que já saiu aqui na mesa. Tarô, o que os geminianos precisam saber nesse início de ano astrológico? Tarô, mostra para os geminianos o que eles precisam aprender com esse momento de lição, de entendimento. Sai a carta 3 de copas, que fala sobre celebração. Saiu a carta da morte, fala sobre transformação. Saiu a carta Rainha de Ouros, aqui fala sobre prosperidade. Saiu a carta do Valete de Copas, fala sobre uma intuição e novos inícios afetivos. E 6 de Ouros, fala sobre caridade, compartilhamento, ajuda financeira. E no fundo do deck, carta 8 de Ouros. Aqui fala sobre habilidade, trabalho árduo, né? Então, quantos de nós não tivemos que aprender habilidades? Precisamos transformar a vida, né, de uma forma mais prática, filtrando, vamos dizer assim, o drama das lições que nos acontecem, para entender que o peso maior daquilo que eu preciso aprender são as lições trazidas.
Então, se eu olho para a vida e entendo que a vida não me castiga, acho que eu falei isso em algum signo ou alguma leitura dessa semana. Aquilo que a vida me devolve não é castigo, é lição. Então, se eu olho para tudo que me machuca e percebo, caramba, o que eu posso fazer para que isso não me machuque mais? Eu me transformo. Então, a carta da morte pede que a gente se transforme, aceitando e abraçando os finais de ciclos, finais de momentos que você se dedicou a uma empresa, final de uma relação, final de uma amizade, que você possa se transformar, pegando as experiências boas e deixando aquilo que não foi tão bom ir com aquela experiência, né? Então você retém aquilo que foi bom, que foi que te deixou maior, né? Que fez com que você tivesse mais experiência sobre aquilo, uma visão diferente da vida. E o que não presta, aquilo que foi dor, né? Você vamos dizer assim, você subtrai dali a emoção, né? E deixa aí aquilo que é o a mais, né? É o drama. Então eu pego a lição e deixo ir todo o resto, todo o conflito, toda a amargura, porque isso não me serve, mas a lição serve e ela fica, assim como as coisas boas. Então a rainha de ouros pede essa praticidade sua na sua vida, de você se autonutrir, entendendo que o amor, ele é necessário que venha do outro, né? A gente sente essa necessidade, nós somos seres coletivos, né? A gente, apesar de saber viver sozinhos, a gente sabe que o afeto, que a gente se enxerga a partir do outro. Mas se eu tiver essa praticidade que a rainha de ouros pede, sendo generosa comigo, ou seja, eu não vou levar bagagens desnecessárias, eu também, de alguma forma, compartilho essa generosidade com o outro, livrando o outro de pesos e fardos que talvez eram inabilidades que essa pessoa tinha de se relacionar. Então deixo que o outro siga com a sua verdade, com aquilo que não me cabe curar, porque cada um está no seu processo. Eu posso até auxiliar alguém a curar alguma coisa, mas cabe a essa pessoa procurar ajuda, procurar cura, se mover com os próprios pés em busca dessa ajuda. E aí, quando eu sou prática assim e tiro o drama, a minha vida fica mais leve, né? E aí eu me sinto mais, inclusive, disponível para comemorar, para partilhar a minha alegria, a minha leveza, que às vezes fica tão ali sobrecarregada e como se eu botasse assim camadas de pesos naquilo e não conseguisse nem ver a beleza da vida. Essa transformação me traz certa leveza, né? E com isso eu posso celebrar. Então, saber que a minha vida é próspera, apesar daquilo que me aconteceu. Eu sei lidar com o caos, eu sei lidar com as dores que ficaram, porque eu sei que elas não me definem, mas elas me trouxeram lições, aprendizados, e agora eu sigo mais completa, com mais lições aprendidas. Eu consigo enxergar, identificar quando algo não é para mim. Eu também sei o que eu quero, eu sei qual direção seguir. Então tudo isso, como é que eu vou apagar uma situação que eu vivi, se eu também vou apagar essa coisa boa que eu aprendi? Então é importante eu abraçar as lições para seguir com os aprendizados e com o coração pleno da troca que aconteceu. Olha que leveza, né? Eu absorvo a minha dor, eu me acolho. Se eu tiver que fazer um luto daquela relação, daquele fim, eu faço, independente se é amizade, trabalho, casamento, parceria de amigos. Eu faço, eu me acolho, entendo o meu processo, tiro dali a lição aprendida e deixo o resto seguir, fluir, como se fosse um rio. Ontem eu estava vendo um vídeo que o discípulo perguntava ao mestre sobre a fluidez. E o mestre mostrava para ele um rio, só que esse rio tinha vários nichos de pequenos laguinhos. Ele estava falando sobre chakras, né? E aí eram vários laguinhos, só que a passagem de um laguinho para o outro tinham muitas folhas ali obstruindo a passagem. Quando o mestre tira as folhas, você vê que a água flui. E que a gente saiba tirar as nossas folhas do gargalo da nossa vida, para que a água da gente, para que as nossas emoções fluam, para que não tenha nenhuma coisa atravancada ali que me impeça de crescer, me impeça de entender a lição e deixar aquilo ir, a pessoa, a situação, né? Só que isso é um trabalho árduo, né? 8 de Ouros fala pra gente de um trabalho, de um aprendizado que não foi fácil. Então esses processos de grandes lições, eles acarretam uma transformação muito grande de quem somos. E às vezes eu preciso de um tempo maior, esse tempo vai ser muito único para cada um. Tem pessoas que vão entender e processar esses aprendizados mais rápido, tem gente que vai demorar. Então aqui tem alguém trabalhando em si mesmo, né? Nessa grande prosperidade que nós somos, porque
Se a gente fala que a gente adquire bens durante a nossa vida, bens materiais para viver essa vida, que, né, o dinheiro ainda é o poder que circula, que a gente paga as contas, que a gente tem uma moradia saudável, que a gente pode cuidar da saúde, que a gente se alimenta, é preciso o dinheiro. Mas eu também entendo que essa habilidade que eu tenho é trabalhar em mim mesma, trabalhar nas minhas emoções, naquilo que me acontece, não me colocando como vítima daquilo, mas como a protagonista da minha vida, do meu filme, né? Se são grandes filmes sobre nós, eu sempre falo isso. O filme é sobre mim, é sobre a minha vida. Então por que eu vou escolher ser a mocinha que está sofrendo? Não, eu vou escolher ser a pessoa, né, que aprende com aquilo e que segue a vida, né, com aquele aprendizado. Na carta Valete de Copas com 6 de Ouros fala sobre esses novos começos afetivos. Então pode ser que aqui, apesar daquela transformação e daquela ruptura que houve no passado, de entender que cada um deu o que conseguia, aqui é apresentado para você uma nova parceria afetiva que vai te trazer um início de uma forma muito equilibrada, que tem empatia, tem criatividade. Essa carta pede que a gente mantenha o coração aberto para a gente receber e expressar amor. A gente está acostumado muito a doar, mas quando a gente recebe, a gente não sabe receber, né? Ser mimado, ser cuidado. Então aqui fala de você ter uma certa reciprocidade, esse equilíbrio, e mantendo esse coração aberto, você não só recebe, como você também pode expressar, e o outro, na sua companhia, se sente amado, se sente querido, né? 6 de Ouros fala sobre essa caridade, esse compartilhamento aqui. Se não for um compartilhar no seu financeiro, vai ser em generosidade, vai ser em você passar para frente as lições que você aprendeu, compartilhando com amigos, com familiares, com pessoas que às vezes vêm buscar em você uma resposta, e você pode dizer como foi esse trabalho para você, que foi árduo, que foi lento, que foi de muita transformação, que você teve que morrer para aquilo que você era, para aquilo começasse, recomeçasse dentro de você, tendo uma nova energia, que você tivesse uma nova visão, né, daquilo, e que você perdoasse, e aí você pode seguir com as suas lições sem tanto peso na vida, né? Eu vou tirar aqui 3 cartas do baralho Lenormand, já colou uma aqui, nossa, uma carta do coração, a carta da moça, a carta do navio e a carta da lua. No fundo do deck, a carta do chicote. Essas cartas aqui falam sobre emoções reprimidas, né? Sobre emoções que você não teve acesso. Aqui fala de muito amor, né? Então, assim, quanto amor você dedicou, você compartilhou, você também recebeu, mas muitas dessas emoções ficaram reprimidas, né? Aqui fala de um barco, mas esse barco navega numa bacia. Então, se a água fala sobre as nossas emoções, quantas emoções você reprimiu, né? Talvez por medo de que acontecesse com você a mesma coisa do passado, que aquelas lições não fossem lições, fosse algo que ia continuar se repetindo. Mas aqui fala que a sua intuição diz, aqui tem um coelhinho trabalhando, fazendo alguma coisa, eu esqueci o nome disso, ele está macerando alguma coisa aqui e está entendendo que tudo isso que ele sentiu foram suas emoções, fazia parte da sua intuição, daquilo que estava oculto, né? Mas que ele sentia que tinha alguma coisa faltando, talvez o perdão, né? A água aqui, essa pouca água, aqui você vê, estava chovendo, mas a chuva, ela não tem nem força para cair e encher esse barquinho, né? Encher essa bacia. Mas que foi necessário aqui, ó, você acessar, aqui é uma escada, para que você acessasse essas emoções. Então imagino que aqui seja uma grande piscina, ainda assim a água é retida. Então você, de alguma forma, acessava as emoções, mas não estava na imensidão do mar. Parece que aqui era um ambiente seguro, né? Existia um barco, existia uma água que ele navegava, mas aqui num ambiente controlado. Então você, por não enxergar as coisas, né, com uma visão mais ampla, tinha alguma coisa ali embaraçada que você não conseguia enxergar, e aí você entende que talvez a transformação que a carta da morte pede foi que você cortasse todo esse sofrimento, que você digerisse esse sentimento que te aconteceu, essas dores que aconteceu, para que você pudesse viver o amor, né? Que fala de alguém, independente do seu gênero, tá? De alguém que antes estava de costas, aqui ela está de costas para o amor, e que agora ele entende os processos que ela passou, fez os perdões que ela precisava, e agora sim,
ela está de frente, ela pode vivenciar esse amor, seja uma parceria familiar, de amizade. Aqui não parece uma conotação tanto de relações amorosas, mas que também pode ser. Então, toda relação que traz o quentinho para o seu coração, que traz a sensação de casa, você precisou transformar dentro de você para que pudesse entender que aquilo que aconteceu no passado não vai mais acontecer, que agora você sabe lidar com as suas emoções, você não vive mais no ambiente controlado. Você se jogou para o mundo porque, essa carta que saiu no início, né? Você soube perdoar. Você perdoou as pessoas, você perdoou as situações que aconteceram com você, você entendeu que cada um pôde dar aquilo que foi possível e agora você segue mais leve, né? Transformada com essa nova visão sobre você e tudo que você passou. Geminiano, foi um processo que não foi fácil, mas que você finaliza levando consigo os aprendizados que ficaram, né? Sem tantas mágoas, sem tanto rancor, para que você possa seguir no seu caminho mais livre. É isso que eu desejo para você, que você siga esse ano sabendo dessa sua força, sabendo dessa sua capacidade de perdoar e de seguir adiante, né? Que você possa ser feliz nesse novo momento, levando somente os aprendizados, sem as bagagens pesadas, tá bem? Geminiano, um grande beijo e até a próxima. Olá, librianos, bom dia. Tô aqui para trazer para vocês a energia desse novo ano astrológico que começa agora, dia 20 de março. Separei aqui alguns decks para trazer uma mensagem para você. A mensagem de abertura é para todos os signos e veio uma mensagem sobre você entender que as feridas do seu passado, né, que as pessoas que cuidaram de você e aquilo que te aconteceu era o que foi possível, o que era possível doar. E quando você entende que essas pessoas que cuidaram, que estiveram com você na primeira infância, elas também traziam consigo feridas. E quando você compreende isso, você pode seguir na sua vida mais leve, entendendo que cada um deu aquilo que era possível, que você teve a interpretação naquela época com o que foi possível, mas que agora você pode conduzir tudo isso, esse sentimento, vamos dizer assim, o resultado disso tudo que ficou de uma forma mais leve. Quando você se perdoa por não ter se defendido no passado, quando você se perdoa por ter sido criança e não ter ferramenta emocional para lidar com aquilo, quando você perdoa essas pessoas que estiveram com você e que erraram, mas que elas também traziam feridas, e quando você entende isso, a gente pode seguir de uma forma mais leve, né? Eu vou tirar aqui uma cartinha do tarô do Osho para falar sobre a energia dos librianos para esse novo ano astrológico e ver o que os librianos podem entender nesse novo ano astrológico, voltando-se para dentro. Imagina, Libra é um signo tão social, né, que gosta de manter a harmonia, né, eles são chamados de político, mas na verdade eles gostam de manter a harmonia. Aqui pede que você, aqui parece muitos rostos, né, muitas vozes de fora, muitos rótulos, muitos conselhos, muitos achismos, e aqui pede para que você silencie a sua mente e se volte para dentro, né? Aqui ela tá com uma carinha em paz e silenciada para essas vozes que vêm de fora, que tanto falam para a gente o que a gente deve fazer, que a gente deve seguir, para onde a gente deve ir. É aqui o libriano se silencia, entendendo que as respostas que ele busca estão dentro, né? E uma vez que você se volta para dentro, ela está sentada em estado de meditação, essas vozes têm menos poder do que já tiveram um dia. Então, o libriano são pessoas que estão muito ligadas, né, ao que as pessoas pensam deles, pessoas muito ligadas, né, à aparência. Aqui pede que você esqueça isso, pelo menos nessa fase, né, porque também eu acho importante a gente não viver muito desconectada do mundo. Só que essas vozes, apesar de eu escutá-las, não pode direcionar a minha vida. Então aqui pede para o libriano entender que a resposta, a paz dele está dentro. E quando ele silencia tudo isso que está fora, ele pode então escolher a sua vida de acordo com o caminho que ele acha, né, que é o caminho viável, que é um caminho que faz sentido para ele, né? Saindo do achismo das pessoas, cada um escolhe a sua vida, né? Não me cabe a escolher a vida do outro. Eu posso auxiliar, mas cabe ao outro decidir. Então aqui fala que você vai ter essa habilidade de escolher esse caminho. Vou tirar aqui uma carta do Oráculo Acredite na Sua Magia. E veio a carta número 37. Ela é uma carta cinza. Ela fala: os fins são inevitáveis. Então, para que você entenda
e deixe ir, né, que esses fins, que esses finais de ciclo, que esses finais de relacionamento, que você possa seguir, né, entendendo que, assim, às vezes o dia, eu sempre leio essa carta como o cinza é o dia. Sabe quando o dia não tá aquele céu azul, aquele sol, porque você tá assim por dentro também, né? Tá meio murchinho, né? Tá numa fase mais em silêncio, mais introspectiva. E esses dias também fazem parte de um dia bonito, né? Aqui me parece um barquinho que navega nas nuvens. O quanto isso fala dos nossos sentimentos, né? De onde nós estamos, daquilo que a gente está enxergando. Então, dias bonitos não são só dias com céu azul. Dias cinzas e chuvosos também são bonitos. Talvez para outras coisas, né? Não para a gente estar ali sentado observando o mar, né? Porque estaria chovendo, vamos dizer assim. Mas que eu possa, às vezes, observar a natureza, entender com ela também os meus processos. A importância de eu não me cobrar, que esteja sempre tudo ok, tudo colorido, tudo festivo, né? O libriano tem muito disso, né? De estar sempre tentando manter ali a harmonia da coisa. Não precisa. Aceite os seus dias cinzas, aceite os dias mais silenciosos, introspectivos, entendendo que ali também há vida, há entendimento dos seus processos ali, você respeitar as suas emoções, né? Que elas naveguem, né? Que elas possam vir, você sentir e depois você deixar ir, né? De uma forma bem desapegada, porque há muito aprendizado nesses dias menos festivos, mas que há muita lição a ser aprendida ali, né? Eu vou tirar aqui 5 cartinhas do tarô Rider-Waite para a energia dos librianos nesse novo ano que se inicia agora, dia 20 de março, para os librianos. Tarô, os librianos precisam saber nessa nova fase para que possam seguir o seu caminho, fazendo as melhores escolhas que eles puderem. Sai a carta 2 de copas. Saiu a carta da lua. Saiu a carta Cavaleiro de Ouros. Saiu a carta 9 de paus. Saiu a carta Cavaleiro de paus. E no fundo do deck saiu a carta As de copas. Aqui tá me falando que a sua intuição tá trazendo uma informação para você que é uma grande parceria na sua vida, na sua linha de vida, uma parceria recíproca, cheia de amor, de uma conexão profunda, e que isso estava primeiro no campo dos sonhos, né, como alguma coisa inconsciente, mas que você consegue sentir que essa parceria está chegando. E essa carta de copas vem confirmar que esse amor, essa intuição que você está tendo, tem 2 cartas aqui que falam de intuição, ela vai trazer muita alegria. Carta de As de copas com essa carta 2 de copas fala de um início amoroso, cheio de parceria, cumplicidade, né? Uma coisa profunda, emocional aqui, né? Que talvez você tenha que ter paciência com o processo, porque a gente vai conhecendo a pessoa aos poucos, né? Aqui pede que você seja perseverante e fala que o sucesso ele vai vir a longo prazo. Então, o Cavaleiro de Ouros é um cavaleiro que anda devagar, que se move devagar, que escolhe de forma lenta, mas que é profunda, é recíproca, é honesta, né? Ela é sim aquilo que você está intuindo, essa parceria é o que você sente no seu coração, mas que você vai se preparar para esse momento, né? Tendo persistência nesse processo que vai ser lento, não sei se você tem paciência em esperar isso. Aqui fala muito sobre esse entendimento de um processo lento e que você precisa ser persistente, né? Cavaleiro de Paus fala de aventura, entusiasmo, e que essa parceria, né, isso que hoje é um mistério para você ainda, mas que você sente no seu coração, vai trazer muita aventura. Então pede que você se mova para esse amor, para essa parceria com paixão e energia, mas não haja de forma impulsiva. Você vê, né? Você fala assim, mas como é que tem energia sem impulsividade? Você não precisa casar com alguém assim que você conhece.
Você ir morar com alguém, já definir uma vida com essa pessoa. Você pode ter energia e paixão em cada encontro, em cada entrega, em cada momento íntimo, sem, no entanto, definir a sua vida. Sem, no entanto, determinar como, né, a sua vida vai ser daqui para diante, um futuro com essa pessoa. Calma. Isso você vai fazer aos poucos, como cavaleiro de ouros. Vai entregando à medida que você recebe. Vai dando os passos à medida que o outro dá. Se aqui é uma parceria de amor, vocês vão estar de mãos dadas. Como é que um vai andar numa velocidade e o outro vai andar em outra? Não vai dar legal. Né? Como dançar. Para mim, parceria romântica, ela é como uma dança. Precisamos estar no mesmo ritmo e na mesma coreografia. Senão eu vou pisar no seu pé, vou te machucar. Então aqui é necessário o entendimento de que isso vai ser construído de uma forma lenta, mas que vai ter grande sensação de quente no coração, de você estar vivo. Né? Então não tenha pressa de decidir nada do futuro. Dê um passo de cada vez, deixe essa pessoa mostrar a que veio e assim você vai se entregando. Eu costumo dizer, inclusive falei numa das leituras de signo, que as pessoas colocam algumas pessoas na sua vida e confiam 100%. E à medida que a pessoa decepciona, você diz que não acredita. Só que o que acontece? É o contrário, né? A pessoa entra na minha vida, eu tenho zero confiança nessa pessoa. Eu vou ter confiança à medida que ela se entrega, que ela demonstra quem ela é. Né? Então, ela tem zero, né, confiança minha e à medida que ela demonstra merecer, eu vou doando. Isso é não agir impulsivamente, isso é agir conforme, né, essa dança do amor acontece, né, aos poucos. Aqui saiu no Lenormand a carta dos pássaros, saiu, tirar 3 cartinhas, a carta da moça, saiu a carta da foice e no fundo do deck saiu a carta do coração. É amor. Essa parceria é de amor. E você vai precisar cortar esses impulsos, essa entrega demasiada, de atropelar os momentos, né? De não ir percebendo as coisas. Aqui tem uma pessoa virada para esse casal. Esse casal, essa carta sempre me lembra que o macho, ele leva um ninho na cabeça, né? Nas costas ali. Então, assim, essa pessoa que vai chegar na sua vida vai te trazer uma sensação de casa, de compromisso, de algo seguro. E essa mulher que olha, que vislumbra isso no futuro, que antes era uma intuição, né, com a carta da lua, agora ela tem certeza dessa parceria. Ela sabe que merece viver esse amor. Ela sabe se doar aos poucos e sabe que essa pessoa vai chegar, esse 2 de copas que vai chegar, depois daqueles momentos cinzas que saíram na carta inicial, né, do Oráculos Acredite na Sua Magia. Aqui fala que essa parceria, ela vai trazer isso. Casa, sensação de casa, de entrega, de completude, de uma parceria de alguém que você pode confiar. Então isso vai ser entregue para você quando você corta com essa impulsividade de se entregar a toda e qualquer relação que se apresenta, sem analisar, sem sentir no seu coração se aquilo realmente está ressoando com você, se essa pessoa tem os mesmos valores que você. Às vezes são pessoas diferentes da gente, mas que têm os valores parecidos. E isso é que determina se uma parceria pode dar certo, né? A dedicação que essas pessoas têm e o quanto nós somos parecidos em valores. Então, talvez eu goste, né, de um estilo de música e outra, né? Às vezes eu gosto de massa, a pessoa gosta de peixe. Às vezes eu gosto do dia, a pessoa gosta da noite. E quando as pessoas querem, elas fazem essa parceria acontecer porque elas vão ajustando, vão cada uma trabalhando em si, para que essa terceira coisa, essa terceira pessoa, que é como se fosse um e o outro somado, gera uma terceira energia. Essa terceira energia é trabalhada a 4 mãos. E aí imagina, tudo que a gente tem de diferença, a gente pode adequar. Não vai ser uma parceria perfeita, mas vai ser uma parceria que os dois trabalham na mesma entrega. Há uma conexão aqui, um equilíbrio nessa relação, nesse doar e no receber, né? Então aqui fala de depois desse momento cinza, que você passa, deixando as suas dores do passado, que você se volta para dentro, você pode acessar essa parceria de 2 de copas, essa parceria de amor, conexão, entrega, reciprocidade. É isso que vem para você, Libriano, um amor gostoso, profundo, de grande conexão, com uma sensação enorme de casa. Essa pessoa vai te trazer uma sensação de casa, de paz, né? Inclusive tem um filhotinho aqui, ó, para quem deseja engravidar, tem um filhotinho bem aqui, ó.
né, que foi fruto desse amor, né? Só que isso vai acontecer aos poucos. Não queira atropelar as coisas. Se dê oportunidade de conhecer o outro, permita que o outro conheça, para que você então possa ter uma entrega mais equilibrada, tá bem? Deixo essa mensagem aqui para vocês. Agradeço por estarem aqui. Deixo um grande beijo e que seja o início de ano astrológico maravilhoso para todos nós, tá bem? Grande beijo. Olá, aquarianos, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Vou continuar aqui com as leituras do signo Elemento Ar. Vou fazer agora a leitura de vocês para ver, a gente ver aqui nas cartas a energia do que sai para os aquarianos no mês de março, que começa o ano astrológico. A leitura inicial, para quem pulou o início, aqui fala que a gente não pode mudar o passado, né? A gente não pode mudar a impressão que a gente teve daquela época, mas se a gente compreender que as pessoas que cuidaram da gente também traziam feridas consigo, a gente tem um entendimento de deixar no passado, para aquilo que eu não posso mudar, todo sentimento que não foi positivo, que me causou dor. Se eu entendo que aquela pessoa que cuidou de mim, ela também tinha feridas, eu entendo que todo o peso que eu levo hoje ele é desnecessário. Então, que você possa deixar no passado esse entendimento de que aquelas pessoas que estavam com você na sua infância, que te rotularam, que magoaram você, que deixaram você sozinho mais tempo que você, né, conseguia suportar, e o quanto isso pode ter trazido de ferida para você, foi o que foi possível fazer. E se eu não posso mudar o passado, se eu não posso mudar a impressão que eu tive no passado, eu posso mudar o entendimento hoje, na minha maturidade, entendendo que cada um dá o que tem. E quando eu sigo com isso no coração, eu sigo de uma forma mais leve, entendendo que eu sinto muito que há um equilíbrio no universo de as coisas acontecerem exatamente como elas precisam acontecer. Mas, quando a gente fala de feridas, é difícil a gente entender isso nesse aspecto. Então, se eu entendo que o outro também tinha feridas quando cuidava de mim, eu vou ter uma vida mais leve. Eu vou entender as questões, hoje como adulto, entender como cada pessoa funciona. Tá todo mundo aí lidando com as suas questões emocionais. E o meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, seja lá quem tenha cuidado de mim, também estava lidando com suas questões. Só que diferente de hoje, que nós temos um acesso maior à terapia, a informações na internet sobre como funciona a nossa mente, como funcionam as nossas conexões familiares. Isso muda muito, né? Eu ia falar um pouco, mas muda muito, na verdade, sobre o que a gente traz de lição do passado. Então, deixa no passado que ficou, reformula e ressignifica isso na sua vida, na sua história, e entende que as pessoas doaram aquilo que elas tinham no coração, tá bem? Sem levar fardos desnecessários. Vou tirar aqui uma carta do oráculo. Acredite na sua magia. Sai a carta número 33. Ela fala de nostalgia. Pede que você foque no aqui e agora, né? Que você esteja presente nos seus momentos, nas suas comemorações, naqueles encontros com os amigos, momentos familiares, momentos com você mesmo, que você esteja presente. Que você tire a cabeça do passado, daquilo que você não pode alterar, que foi a mensagem inicial aqui, que você não pode alterar, mas que você sabe viver pleno e feliz com essa pessoa que você se tornou hoje, com esse ser, com feridas, com luz, com sombra, né? Que você está presente para as pessoas, está presente para si mesmo, que você possa usufruir cada momento estando 100% ali nele, né? Porque depois que ele vai embora, fala, poxa, poderia ter falado com esse amigo, quanto ele é importante, poderia ter comemorado com essa pessoa de uma forma diferente. Minha mente estava longe aqui, ó. Aqui é como se ela estivesse com a mente, ó. Ela está com a mente em outras coisas. A amiga está aqui conversando, contando as suas experiências. Às vezes a gente pode aprender com as experiências do outro, mas ela está ali, focada num outro momento que ela não pode dar conta agora. E o que adianta? Nada. Você só perde a chance de usufruir de um momento presente, gostoso, né? Vou aqui tirar uma carta do tarô do Osho para os aquarianos, para esse início de ano astrológico. Vamos ver o que as cartas trazem aqui. Eu tirei aqui, mas não saiu. Vou sortear aqui. Sai a carta da inocência. O quanto é importante, às vezes, a gente... Essa carta também me lembra muito a carta da simplicidade, né? De a gente... Imagina, ele está no momento presente a ponto de estar ali, usufruindo da beleza, de ter um bichinho, né, um inseto que parece um gafanhoto, pousado na sua mão. Ele está totalmente presente ali.
né? Chega a ser uma forma ingênua de a gente se colocar diante da vida, né? Quando a gente anda na rua e repara uma flor num canteiro, quando a gente repara uma árvore linda, cheia de folhas verdinhas, quando a gente senta para tomar um café e tem aquela sensação gostosa, nossa, que café delicioso, eu estou presente. Isso, hoje em dia, é até uma ingenuidade, porque as pessoas estão sempre na correria do que vem depois, do que vem a seguir. E aqui pede para que você esteja entendendo que inocência faz parte de você. Inocência não é ser imaturo, né? Não é ser ingênuo. É você ter inocência no seu coração de acreditar que existam amores profundos, entregas gostosas, amizades verdadeiras. Inocência é você gozar da vida com esse olhar, né? De se colocar presente no momento, que pede aqui, ó, esteja presente no aqui e agora. E de usufruir desses presentes que o universo te traz. Se tem inocência maior, né, vamos dizer assim, os adultos estão sempre na correria, né, de pagar os boletos. Então aqui te pede que você vá numa direção diferente e viva a sua inocência dentro da sua realidade. Isso não quer dizer que você vai fechar os olhos para tudo que você aprendeu. Agora você é uma pessoa madura, né? Estou falando aqui com adultos, mas que você entende que a inocência está aqui. Como uma criança faz, né? A criança vive muito o momento presente. Ela pega um bichinho e fica ali durante um tempo admirando aquele bichinho, que você possa ter isso no seu dia a dia, dentro da sua rotina, que você possa se permitir ter esse olhar diante da vida, né? Quase ingênuo, mas ali muito presente, conectado com o que te acontece. Vamos ver aqui o que o tarô vem trazer para os aquarianos no mês de março, nesse novo ano astrológico que se inicia. O que o tarô pode trazer de energia para que os arianos possam trabalhar nesse novo início de ano astrológico? Sai a carta 7 de copas, saiu a carta 9 de paus invertida, eu vou ler assim, saiu a carta da força, saiu a carta Ás de paus e saiu a carta invertida do Hierofante. No fundo do deck, a carta invertida da lua. Essas cartas invertidas, 9 de paus e o Hierofante, falam sobre dogmatismo, né? Então, se o Hierofante fala de algo que traz conexão, de algo que te traz uma certa orientação, quando ele está invertido, ele fala de desconexão, ele fala de inflexibilidade. Então, aqui pede para que você trabalhe a sua coragem, sua paciência, seu controle emocional, sendo flexível àquilo que te acontece, sendo paciente consigo, com o tempo das coisas, que você busque orientação naquilo que tem significado para você, né? Que às vezes são ensinamentos antigos, de familiares, mas que você não se prenda a isso, se isso for algo que esteja servindo agora como uma corrente. Que você possa olhar para isso, ter um direcionamento, um aprendizado, mas que você possa seguir, sem, no entanto, se sentir desconexo da vida, desconexo da sua fé, né? Desconexo daquilo que faz sentido para você. A carta 9 de paus invertida fala de um cansaço, de uma fraqueza, né? Quase que você está desistindo da vida. Então, que você resgate a sua força, que você não deixe se abater, que você domine as suas emoções, entendendo que essas emoções ruins, pesadas e densas também fazem parte de você. Só que aqui, quando eu busco esse equilíbrio e escolho hoje mudar o meu futuro, eu sei que parte dessa energia é o que eu tenho hoje. A energia que eu tenho agora, ela me faz ter essa visão de futuro, de coragem, de que algo bom vai acontecer. Mas se eu me entrego a esse sentimento de cansaço, desistência, eu fico sem perspectiva na vida, né? E a carta Ás de paus, ela fala sobre esses novos começos que estão se abrindo aqui, mas que com a carta da lua invertida, se na carta da lua normal eu falo de intuição, né, dos sonhos, aqui eu falo de despertar, a necessidade que você está tendo de despertar, sair dessa ilusão, né, de que você não é forte, de que você não vai dar conta, de que a vida é difícil, é um olhar muito pessimista da vida. Então, aquariano aqui pede para que você resgate os seus sonhos, resgate, né, essa criatividade, vendo em cada coisa que serve para você como uma oportunidade de ser feliz, né, trazendo fantasia para a sua vida. A gente, quando vive só na fantasia, é muito ruim, porque eu não consigo ter uma visão madura,
responsável daquilo que me acontece. Mas quando eu perco a fantasia, eu perco também esse tesão da vida, né, de ser feliz. Então aqui fala de você despertar, te trazendo um alívio emocional, entendendo que tudo isso faz parte de você. Mas que eu preciso alimentar essa fantasia de que há esperança, de que há uma parceria amorosa, de que há um trabalho que seja equilibrado, de que a minha força vai me fazer enxergar e não desistir da minha caminhada, entendendo que esses momentos de fraqueza são importantes. Mas quando eu faço quando eu consigo proteger aquilo que eu já conquistei, que é a sabedoria, em todo esse meu processo, mas eu não me fecho aquilo que há de novo para acontecer, né? As possibilidades que se abrem para mim, eu não estou fechado, né? Porque senão eu fico rígido. E essa rigidez impede de você ver a beleza da vida, né? Aqui fala dessa rigidez, né? De ela estar preocupada com alguma coisa sem viver o momento presente. E o quanto disso faz parte, você resgatar essa inocência, acreditando na vida, no fluxo das coisas, entendendo que as coisas pesadas e difíceis fazem parte, mas elas não podem tomar a minha vida, senão eu perco a vontade de viver. Eu desisto, né, de procurar nesse mundo alguém que seja parecido comigo, de procurar um trabalho que me dê um tempo também maior com a minha família, com meus filhos. E eu sou engolido por isso, né? Só que isso é só uma visão, uma falta de perspectiva. Aqui eu estou desconexo de mim mesma quando o Hierophante está, né, invertido. Aqui pede para que você acesse aqueles ensinamentos que já te trouxeram resposta, mas que você esteja aberto à possibilidade que vai se abrir. Então, é um equilíbrio daquela tradição que eu tenho no coração, às vezes de religião, familiares, mas que eu também me abro a possibilidade de como é que eu vou enxergar o novo, né? Então, aqui pede que você esteja aberto, acessando a sua inocência, estando presente no aqui e agora, para que você possa acessar o novo que se abre. Senão sua visão fica muito dura diante da vida, né? E isso fica difícil mesmo, fica pesado. Eu vou tirar aqui 3 cartinhas do Lenormand, dos aquarianos, para esse momento de 20 de março. Aqui saiu a carta da raposa, saiu a carta dos ratos e saiu a carta do cavaleiro, do homem, né? Aqui no fundo do deck saiu a carta da foice. Quanto vai ser necessário para os aquarianos, nesse início de ano astrológico, cortar o que não faz mais sentido? E às vezes isso são pensamentos, nem sempre são pessoas. Às vezes os nossos próprios pensamentos nos afogam, nos limitam, né? Nos fazem ver a vida com uma visão muito pesada. Aqui você precisa ter essa visão de que você precisa mudar, né? Mudar essa forma de enxergar a vida, que aqui esse momento de escassez também faz parte, mas ele não determina quem nós somos. A fraqueza, o medo de perder, de ficar sem dinheiro, de uma vida, né, miserável, pobre, que eu preciso ficar, né, contando o troco, isso você já tem essa esperteza. Você já é perspicaz a ponto de entender que você tem o poder nas suas mãos de transformar a sua vida. Então por que ter tanto medo? Se der errado, você volta, você refaz, você renasce, você constrói tudo de novo. Aqui a raposa traz a necessidade de você acreditar nessa sua sagacidade de entender a vida, de ter essa visão do futuro, que as coisas que passaram não determinam quem você é e que se você viver momentos de escassez, isso não é o seu futuro. Você precisa cortar essa visão pessimista da vida, você precisa se abrir a novos começos, a ter o entendimento que é importante você ter intuição, é importante você acreditar aqui na fantasia, de você ter uma visão ampla, né, de sabedoria com as suas escolhas, mas que não tem uma visão tão dura. Viva no aqui e agora. Busque estar presente nos seus momentos, para que você sinta o tesão na vida de novo. Acesse a sua inocência, onde você perdeu ela, onde a vida foi dura com você, a ponto de você perder a sua própria inocência. Então acesse isso, busque isso no seu coração. Eu acredito que é uma mensagem forte, né? Mais pesada, mas que aqui depende da sua visão. Então, corte tudo aquilo que te deixa preso, pesado, rígido, inflexível, porque a vida quer se abrir a você, mas se ela se apresentar agora, você é capaz de não enxergar. Então, eu deixo essa mensagem aqui com vocês, para que acessem nesse mês de março, nesse novo ano astrológico, que vocês possam acessar a sua inocência, entendendo que aquilo que nos acontece não define quem somos, mas a forma que a gente enxerga a vida, sim.
Isso que me direciona, que me faz ter fantasias, sonhos e esperança. Que isso fique no seu coração, aquariano. Deixo para vocês um grande beijo e até a próxima.